palavra de hoje fala sobre uma das coisas que a igreja mais espera, uma das coisas que os ímpios ou aqueles que são só simpatizantes na fé mais perseguem, mas é algo exclusivo para o povo de Deus. Muita gente aguarda ansiosamente que algo novo aconteça, mas não faz nada novo para que isso se manifeste. E é por isso que viradas de ano costumam ser um dos momentos mais difíceis emocionalmente para a gente enfrentar, porque muita gente ancora a expectativa numa nova página em branco, como se um novo calendário fosse mudar alguma coisa. Se uma página em branco ou um novo calendário mudasse algo, a gente poderia comprar 10 novas agendas e isso aceleraria em 10 anos a nossa história. Mas você já deve ter percebido, e eu também, que não é a quantidade de páginas em branco que eu posso escrever que vai mudar o que eu vou viver, mas a minha história está diretamente ligada às páginas que o próprio Deus já escreveu e aquilo que Ele já preparou para mim. O salmista diz: cada um dos meus dias foi escrito pelo Senhor no seu livro antes de cada um deles existir. Existe uma história escrita pela mão de Deus a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito dos seus filhos. E eu lembro que quando eu me converti, isso gerou uma crise em mim, porque eu não entendia onde ficava o livre-arbítrio e a relação de uma história que já foi escrita por Deus. E eu lembro que eu era novo convertido e eu fiz essa pergunta para um primo da Quezinha. Eu falei: cara, como é que funciona o livre-arbítrio se Deus já escreveu a minha história? Ele falou: o livre-arbítrio está em você abortar aquilo que Deus já preparou para você. Você pode em qualquer momento desistir dos sonhos de Deus. E o exemplo que ele me deu pode servir para alguém aqui. Você está comigo? Diga amém. Ele disse: André, a história que Deus preparou para você é como um voo. O ticket já está emitido, você já tem um cartão de embarque, existe um lugar de origem, existe um lugar de destino, mas você pode perder a hora de embarcar, você pode desistir de estar lá na hora em que esse avião vai voar, você pode abrir a porta de emergência e cancelar no meio da história. Você tem total liberdade de descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para você, ou de tentar fazer com a sua própria força e através das suas próprias mãos. Irmão, o poder do novo de Deus significa aquietarmos a nossa alma e nos lembrarmos que Deus não perdeu o controle da história. Alguém está comigo? Diga amém. Deus não foi surpreendido com o Covid, Deus não foi surpreendido com o nosso pecado ou com o nosso tropeço. A Bíblia fala que já havia sido preparado um cordeiro antes da fundação. Antes do pecado entrar na história, um cordeiro já havia sido preparado para nos redimir. Deus é um Deus que conhece o final da nossa história. Deus é um Deus que passeia na eternidade. Ele não é pego de surpresa, Ele não se cansa, Ele não é como o homem é. Então eu preciso entender que a proposta do Evangelho não fala a respeito de entrarmos em um acordo com Deus, fala a respeito de submetermos a nossa agenda à agenda de Deus. Alguém comigo aqui? Poder do novo de Deus fala a respeito a vivermos aquilo que nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no nosso coração. O novo de Deus fala a respeito de homens improváveis sendo levantados numa geração perdida. O novo de Deus fala a respeito de doenças sendo lançadas por terra, de gigantes se tornando passaporte para um próximo nível. O novo de Deus fala a respeito de crises se tornando uma escola da fé, ou de tempestades nos fazendo crer ainda mais. O novo de Deus não significa que vamos do ponto A para o ponto B sem enfrentar tribulações ou turbulências. E é por isso que muitas vezes a gente se frustra, porque do dia em que ouvimos a promessa do novo e o dia em que acessamos o novo, a gente tem a ilusão de que a gente vai flutuar de uma montanha para outra. Igreja, olha para mim. Nosso desafio nem sempre é lidar com os topos, mas é muitas vezes saber lidar com os vales que existem entre um topo e o próximo topo. Davi enfrenta ursas e leões e tem um próximo topo à espera dele. Existe um gigante, quando ele vence, agora tem um próximo topo à espera dele. Existe Saul completamente furioso, depois que ele vence, existem inimigos e reinados que se unem contra ele. Depois que ele vence, existe a própria carne e os seus desejos. Depois que ele vence, você precisa entender que o novo de Deus está ancorado no futuro. O novo de Deus está aguardando você chegar. O novo de Deus é algo que aguarda ansiosamente que você se posicione, porque quando nós estamos prontos para receber, os céus já estão prontos para derramar. Alguém comigo aqui, diga amém. Eu lembro que um dos profetas que mais me ativou no sobrenatural
Ele falava: Fernandes, nunca esqueça disso, o Espírito Santo está sempre pronto. Quando você for orar por cura, ore assim: Espírito Santo, eu sei que você está pronto. O novo de Deus não é algo que Deus está fazendo, é algo que Deus já fez. O novo de Deus não é algo que vai ser estabelecido, é algo que já se estabeleceu. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente está ansioso, a gente espera ser abençoado, quando na verdade já somos abençoados. Nós já recebemos palavras, existem promessas que estão a caminho, existem milagres que estão nos aguardando, sinais e maravilhas eles nos seguirão. Por onde você for, a marca de um homem de Deus vai ser evidente. Você vai se tornar um outdoor da glória de Deus, da graça de Deus. Pessoas que não criam vão passar a crer vendo o que Deus faz com uma família completamente rendida a Ele. Mas você precisa descansar na certeza de que mesmo quando você não entende, Deus ainda assim não perdeu o controle. Para viver o novo de Deus, você vai precisar cumprir algumas condicionais. Alguém está recebendo isso? Diga amém. Você vai precisar se mover sem entender. Você vai precisar confiar mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você vai precisar ouvir os céus, porque quem ouve os céus se torna poderoso na terra. Você vai precisar abrir mão de qualquer expectativa em homens, porque elas sempre vão te frustrar. E você vai precisar aumentar suas expectativas em Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Alguém crê nisso? Diga amém. Vamos lá, Goiânia, eu não sei você, mas se eu fosse você, eu já estava queimando com Jesus. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim em Jesus?